E olha só, pessoal, eu resolvi importar da China um Redmi Note 11 5G. Pois é, procurei aqui no Brasil o Redmi Note 11, só 11, 5G e não encontrei. Então eu fui lá e importei da China pra gente ver como é que esse filho de uma égua é. E outra coisa, viu? Demorou 18 dias pra chegar e sim, fui taxado, me lasquei todinho. Mas eu vou contar pra vocês de quanto foi a taxa depois da vinheta. Eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas pode até ser que você já encontre esse mesmo aparelho aqui no Brasil. Mas uma coisa que a gente tem que se atentar é que é o seguinte, ele não é versão global, tá, gente? Então, ele não é adaptado pra gente aqui, pro Brasil e para vários outros países. É uma versão chinesa, onde eles vão lá, abre a caixa, instala o sistema operacional global, digamos assim, né? Com idioma, com português, com a Play Store, com a loja de aplicativos e tudo mais, tá bom? O que eu não recomendo muito que vocês comprem, eu sempre falo pra vocês, gente, sempre comprem versão global, que é certeza que vai vir bonitinho, carregadorzinho, olha, no nosso padrão, porque quando você compra essas outras versões, ele já manda logo de cara isso aqui. A chapola de um adaptador que eu vou dizer, viu? Esse é monstrão. Então, aqui dentro a gente já imagina que não vai ter um carregador no nosso padrão. Uma coisa que a gente já percebe na caixa do dispositivo é o seguinte, ele não tem selo, não tem o lacre e tem um íconezinho aqui, ó, uma logo de um dragãozinho soltando fogo pela boca, o que é bem estranho. E aqui tem, ó, Redmi Note 11 5G, Xingling, chinês aqui. Calma, gente, não é réplica, tá? É original, é Xiaomi original, só que é uma versão chinesa. A versão deles lá não é, na teoria, não era para vir para o Brasil, mas você pode importar, você tem liberdade para isso. Eu não recomendo muito que compre, tá? Versão chinesa. É tanto que eu vou deixar o link aqui na descrição para a versão global do Redmi Note 11, que você já encontra na Amazon, extremamente confiável, muito bom de comprar na Amazon. Então, vou deixar o link sim aqui para vocês, caso vocês se interessem e queiram comprar o Redmi Note 11, tá bom? Mas vamos lá, vamos abrir essa caixa pra gente ver, né? Será que vem os mesmos acessórios que vem na versão global? Aqui nós temos o que é de costume, que é o quê? A chavinha ejetora, olha só, vamos até abrir aqui, pera ainda, chegue. E vem capinha. Capinha, é claro, é importante, eu gosto demais quando vem capinha e veio, tá? E aqui vem o sem vergonho, vem o celular, que eu já vou tirar ele desse plástico aqui, é numa cor extremamente bonita, se liga só, pessoal, deixa eu tirar esse adesivo aqui pra gente poder ver. Ih, rapaz, eu detesto quando acontece isso aqui no adesivo, ó, não gosto de jeito maneira, ninguém gosta na verdade, né? Olha que merda, mas rapaz... Pessoal, se vocês soubessem a raiva que eu tô aqui... Eu fico me perguntando às vezes, por que diabos o fabricante não coloca a desgraça de um adesivo de plástico, velho? Por que eles ainda usam papel? Ó, a cagada de jacu que tá ficando aqui. Tem condição um negócio desse? 2 horas, rapaz, 2 horas pra tirar um... Acho que esse é um dos unboxings que eu mais tenho raiva, que eu mais passei raiva, viu? Mais 2 horas aqui agora pra eu limpar esse negócio aqui. Aguardem! Finalmente, né? Finalmente consegui. Ficou perfeito? Talvez ainda não. Talvez ainda esteja vendo uma manchinha aqui, outra acolá. Mas olha só, a traseira é bonita, viu? Tu é doido, essa cor aqui, né? Esse degradê e esse brilho que ele tem aqui na parte de baixo. Ficou realmente sensacional. Extremamente arretado. Mas deixa eu ligar. Eu vou botar para ele ligando, tá? Vai ligando aqui pra gente ver a questão do sistema, quais são os idiomas que vão vir. E leitor de digital também é no botão de ligar e desligar, botão de volume aqui. Aqui em cima, infravermelho, para você sair aloprando por aí, controlando TV e tudo mais. Microfone, saída de som, ele é estéreo, isso é legal. Slot do chip, vamos ver como é esse slot do chip aqui. Será que ele pega 2 chips, cartão de memória? Vamos descobrir agora. Não, ele pega um chip e cartão de memória, né? Um chip e cartão de memória, ou 2 chips e nenhum cartão de memória. E ele tem a borrachinhazinha, tá? Tá vendo aí? Por quê? Porque ele tem uma certa proteçãozinha contra a água, mas não é a prova d'água não, pelo amor de Deus. E cuidado do jeito que você bota aí também, ó.
Tem que botar direitinho, senão quebra aí e ferra tudo. Aqui embaixo, conector para fone de ouvido, microfone USB tipo C e saída de som. Sai som aqui e sai som aqui. Isso é muito legal. E ele vem na MIUI 12.5 e vamos ver o idioma, ó, português do Brasil, tá vendo aí? Legal, né? É isso mesmo. A galera lá, mesmo sendo uma versão chinesa, a galera vai lá e instala o sistema global. Então vem com o nosso idioma. Mas vamos deixar ele aqui de lado e vamos ver o restante dos acessórios, né? Que vem o quê? Uma chapola de carregador de 33 watts de potência, arretado. Muito, muito top mesmo esses carregadores que a Xiaomi coloca nos seus aparelhos. Aí esse adaptador é do mais vagabundo possível. Inclusive eu não vou nem conseguir conectar usando, se eu precisasse usar isso aqui, ó. Não dava para conectar aqui em casa, aqui no estúdio no caso. E temos também o cabo USB tipo C, tá vendo, ó? USB-A de um lado e USB-C do outro, bonitinho, laranjinha. Isso aqui é exatamente igual, o cabo é exatamente igual em todas as versões, mas o que vai mudar é isso aqui, ó, a versão global vem com o padrão, o nosso padrão aqui. Dito isto, eu vou fazer o quê? Eu vou configurá-lo, vou sim fazer um negócio, vou instalar um joguinho aqui, vou tirar foto, vou fazer teste de gravação de vídeo e volto aqui para contar para vocês as minhas primeiras impressões com esse sem vergonho. Mas lembrem-se, pessoal, eu não recomendo que vocês comprem versão chinesa, tá? Compra a versão global. Ah, Gesiel, mas o global não tem 5G. Não tem 5G, mas tem a versão Pro que tem o 5G. Aí você vai ter que desembolsar o cacau, né? Muito mais dinheiro. O 5G ainda, né? Pelo menos por enquanto, não é aquela coisa tão importante, né? A não ser que você mora numa capital aí, provavelmente você já vai começar a experimentar um pouquinho do 5G. Fora isso, eu não vejo grandes problemas em um aparelho ser apenas 4G. Isso vai muito de cada pessoa, né? Coloca aí nos comentários se para você o 5G faz toda a diferença, que eu quero saber. E vamos começar falando sobre a tela desse aparelho, que em termos de resolução é aquilo que a gente já estava esperando. É uma tela Full HD Plus com tecnologia IPS LCD e taxa de atualização de 90 Hz. Agora uma coisa interessante, por falar, né, em 90 Hz, é o seguinte, olha só pessoal, presta atenção aqui, olha só o problema de você comprar um smartphone chinês, versão chinesa, com sistema modificado, global, digamos assim, que é o caso desse aqui. É uma versão que não vem pro Brasil e para vários outros países, é só para lá, para a China, e a galera vai e muda o sistema para botar nosso idioma, para botar, né, várias outras coisas. Se liga só nesse bug aqui, gente, ó, presta atenção. Vou entrar aqui em configurações, tela, aí eu vou aqui, ó, presta atenção, taxa de atualização, o que é que temos aqui? Temos 144 Hz, Gesiel? É verdade isso aí? Mentira, rapaz, é safadeza. Foi o sistema que eles instalaram aqui que diz essa informação, que ele tem 144 Hz, 90 Hz e 60 Hz. 60 Hz, para vocês que não sabem, é o padrão, digamos assim, que a gente tem nos aparelhos mais baratos e os mais antigos, até os top de linha mais antigos. 90 Hz, ok, legal, dá uma sensação muito gostosa de fluidez. 144 Hz, arretado pra caramba. Isso aqui geralmente tem nos celulares gamers, né? Que é muita informação por segundo mostrando na tela. Mas é uma informação falsa aqui, no caso desse aparelho, tá? Por causa do sistema. O sistema tá bugado. Que ele só vai até 90, tá? Só vai até 90 originalmente. Se você bota 144 ou 90, dá no mesmo. Eu até instalei esse aplicativo aqui, que ele consegue mostrar, olha só, esse aqui ele consegue mostrar quanto FPS está rodando, a quanto Hz está rodando a tela. E ele fica ali batendo no máximo 91 FPS, 92 FPS, 90, 89. Ele sempre fica oscilando ali nessa média aí. Quando é uma tela de 144 Hz, era para ele estar sempre ali beirando os 144. Ele sempre tinha que estar ali próximo aos 144. E não é o que acontece. Infelizmente, ele não tem uma tela de 144 Hz. Mas isso pode dar algum problema, Gesiel? Olha, pelo que eu percebi, não. Quanto a essa informação a mais, esse 144 Hz, não vai dar um problema de dizer, nossa, vai dar defeito e tal. Acredito que não, até porque é uma informação que não muda nada. Você botar em 90 ou botar em 144,
continua 90, tá entendendo? Que esse sistema deve ser de alguma versão de algum aparelho que tem suporte a isso. Como ele não tem, ele não vai conseguir extrapolar os 90 que é de fábrica, né? Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar agora do desempenho desse aparelho, né? Porque é o seguinte, aqui dentro nós temos um processador da MediaTek, o Dimensity 810, que é um processador intermediário ali, focado no custo-benefício e oferecer o 5G, o suporte ao 5G, tá bom? Em termos de gráficos e tal, é complicado eu falar para vocês que ele roda numa qualidade ruim, porque é o seguinte, esse jogo, o COD, ele não é muito otimizado para esses processadores da MediaTek. Então ele só libera aqui o médio, a qualidade gráfica e a taxa de quadros no alto, tá? Mas assim, ele roda bem, cara. Ele, para uma pessoa que não é muito exigente, você vai conseguir ter aqui um desempenho bem, mas bem aceitável mesmo. Lógico, para a proposta do aparelho. É sempre bom a gente frisar isso. A proposta do aparelho não é ser um top de linha, tá, gente? Se você quer ter o melhor desempenho em jogos e tudo, aí você tem que ir para uma categoria mais top. Você tem que sair da linha Redmi, por exemplo. Eu quero Xiaomi, Jaziel. Então você tem que sair da linha Redmi e ir para a linha Poco X, tá? Poco X4, que vai ser lançado logo. Inclusive, tá chegando aqui no canal o vídeo dele. Tô doidinho para liberar o vídeo dele para vocês em primeira mão, tá? Do Poco X4 Pro. Então, já se orienta. Quem não está inscrito no canal, já se inscreve, porque vai ter vídeo dele aqui em primeira mão para vocês, tá bom? E para quem quer os mais topado mesmo da Xiaomi, aí tem que ir para a linha 12, né? 11, 12. Por que não fala Mi, Jaziel? Linha Mi da Xiaomi? Porque não tem mais. Não é mais Xiaomi Mi 12, Xiaomi Mi 11. É só Xiaomi 12, Xiaomi 11, tá entendendo? Em termos de bateria, nós temos uma bateria confortável aqui, tá? De 5.000 mAh. 5.000 para os padrões de hoje, tá bom demais. O leitor de digital dele, ó, fica aqui no botão, é bem responsivo, desbloqueia super rápido, não tenho nada a criticar quanto a isso. O áudio é estéreo, sai som aqui e aqui ao mesmo tempo, então você tem uma qualidade sonora ok também, para esse aparelho, tá de bom tamanho. E claro, temos as câmeras, que eu vou mostrar para vocês a qualidade tanto de gravação de vídeo, quanto de algumas fotos que eu tirei com eles, que eu quero que vocês entendam. Mas é uma coisa que eu quero que vocês entendam também, uma coisa que eu não gostei muito. Tem muita coisa aqui, gente, que não foi traduzida do inglês para o nosso idioma. Que geralmente a versão chinesa, ele tem o idioma inglês, né? Inglês, chinês e algum outro idioma lá. Mas você vê que tem muita coisa em inglês aqui, ó, né? Mesmo eu tendo colocado lá português do Brasil nas configurações de idioma, e aqui você vê que fica tudo meio que misturado os idiomas, português, inglês e tudo mais. Entendido isso, agora vamos para o que interessa. Vamos ver a qualidade de imagem desse sem vergonha. Será que o bicho é arretado? Será mesmo que essa linha Redmi Note 11 tá legal em termos de câmera? Vamos descobrir. Começando por esse, lembrando que eu quero trazer todos os outros Redmi 11, tá? Tanto o 11 normal, o 11S e o 11 Pro. Quero trazer para vocês aqui para a gente ver se realmente as câmeras estão interessantes. Eu vou abrir aqui o aplicativo de câmera para mostrar para vocês o seguinte. Câmera principal, Jaziel, quantos megapixels? 50. Essa daqui tem 50 megapixels. Essa ultra wide, a mais aberta, tem 8 megapixels. E acabou por aqui. Porque você olha aqui, você diz, eita, Josh, deve ter câmera virada na molesta, rapaz. Não, não tem. Só tem a câmera principal de 50, tem essa câmera ultra wide, aí tem o flash aqui. Aqui tem um símbolozinho de AI e a câmera frontal, olha só, tem 16 megapixels de resolução, tá bom? Em termos de vídeo, nós temos a gravação máxima de Full HD na frontal e aqui na traseira principal a gente consegue chegar no Full HD 60. Ele não consegue gravar em 4K, uma tristeza ao meu ver. E na Ultra Wide o máximo é Full HD, não vai no Full HD 60 não. Dito isto, vamos ver algumas fotos que eu tirei com ele e também um teste de gravação de vídeo. E claro que eu não poderia deixar de testar a gravação de vídeo desse aparelho. Olha só, começando aqui pela câmera frontal,
num ambiente bem iluminado, sol tá pipocando, gente, tá forte virado na molesta, rapaz. Agora outra coisa que me chateou um pouquinho aqui, o fato dele não gravar em 4K, nem com a câmera principal traseira. Isso, em pleno 2022, é ruim, cara. Isso é uma coisa, um ponto bem negativo. Eu tenho que ser sincero com vocês. Aqui, na câmera frontal, até ok, né? Gravar em Full HD. Já na traseira, que é a que eu vou testar agora, tinha que ser no mínimo 4K. Olha só, com a câmera principal traseira, em Full HD, lembrando que ele também suporta o Full HD a 60 quadros por segundo, que é legal. É bom quando a pessoa vai postar no Instagram e tal, fica um vídeo mais liso, digamos assim, com mais informações. Mas o 4K é legal também. Eu gosto que tem mais megapixels, né? A imagem fica maior, dá mais nitidez. E prestem atenção também aqui na questão da nitidez, né? Mesmo em Full HD, prestem atenção na captação de áudio, na estabilização, que eu estou caminhando normalzinho aqui com ele na mão. Inclusive eu vou parar agora para poder botar na câmera ultra wide, a câmera mais aberta. Se liga só como é que vai ficar. Pronto, no mesmo lugarzinho, com o braço esticado da mesma maneira, e vocês estão vendo muito mais, né? Por quê? Porque a câmera tem essa característica de enxergar muito mais, né? E geralmente a qualidade cai um pouquinho quando a gente muda para essa câmera. Então coloquem aí nos comentários qual câmera se saiu melhor, das três que eu testei, qual a câmera que se saiu melhor nesse teste aqui, tá? E se vocês gostaram ou não da qualidade desse aparelho. Coloquem aí nos comentários. É, pessoal, como vocês viram aí, a qualidade... É porque é muito complicado falar isso, tá, gente? Tipo, não gostei de jeito nenhum, não presta as câmeras. Pra mim, às vezes não é muito boa, eu esperava um pouco mais. Pra você, que eu não sei, às vezes você tá saindo de um aparelho muito mais simplesinho. Você diz, poxa, Gesiel, pra mim estaria de ótimo tamanho, estaria de bom tamanho, rapaz. Então, cada um tem uma percepção diferente. Por conta disso, eu sempre deixo o link aqui na descrição para o Google Drive, onde você consegue ver todas as fotos que eu tirei com ele. E aí você consegue dizer, poxa, realmente, a qualidade deixou a desejar. Ou então, poxa, não, o Gesiel tá doido, rapaz, a qualidade tá arretada, tá boa demais. Então vocês tiram as próprias conclusões de vocês clicando no link aí na descrição, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!